E o STF voltou a suspender o julgamento do processo que trata da legalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A suspensão foi ocasionada por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Pelas regras internas do Supremo, o caso deve ser devolvido para julgamento em até 90 dias. Então, para entendermos o que esse marco pode trazer de mudanças, vamos conversar a partir de agora com o deputado federal Evair Melo, ele que é o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, a quem agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, obrigado pela oportunidade de falar com esse importante tema. Eu estou aqui na cidade de Castelo, nas montanhas do Espírito Santo, um friozinho, dá para perceber pela blusa. Perfeito, muito bom. Agora, deputado, vários assuntos para tratarmos, mas para começar, queria pedir a avaliação do senhor acerca desse pedido de vista do ministro André Mendonça do Supremo sobre o marco temporal. É importante lembrar que, de acordo com o regimento do STF, esse processo obrigatoriamente deverá ser pautado em até 90 dias, 3 meses. Por enquanto, o placar de 2-1 contra a tese do marco temporal. O senhor se arrisca a fazer alguma projeção? A minha projeção é, na verdade, para conversar com os brasileiros, o que eu caracterizo nesse momento aqui como ato até de irresponsabilidade do Supremo botar em votação, em pauta, um tema que está sendo tratado no âmbito do Congresso Nacional. Um projeto que estava parado lá há mais de 20 anos, um projeto que, naturalmente, os presidentes das câmaras anteriores não fizeram tramitar dentro da Câmara do Senado, e o presidente Arthur Lira, sabendo da importância desse tema para a segurança jurídica no campo brasileiro, apresentou esse tema para o plenário da Câmara dos Deputados. O plenário já falou sobre esse tema, já fez sua manifestação, e, por sinal, uma vitória importante, mais de 240 votos, mesmo com o quórum que não estava muito alto naquele dia, com apenas 135 votos contrários. O que mostra que o Parlamento brasileiro, a Câmara brasileira, que representa o povo, falou sobre esse tema. Portanto, eu volto a dizer que o Supremo não deveria ter reaberto essa votação. Mas, já que reabriu, o ministro André Mendonça, com muito juízo e responsabilidade, pediu vistas. E nesse curto período de tempo, de 90 dias, a gente espera que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espero que ele desperte para a responsabilidade que ele tem diante desse tema, esse tema possa ser apreciado no plenário da Câmara, no plenário do Senado, o Senado possa se manifestar. Quem tem que falar desse processo é o Congresso Nacional. O Supremo está, na verdade, com excesso de zelo, tratando desse tema e trazendo ainda mais insegurança jurídica. Volto a dizer, uma vez que o Congresso Nacional está tratando o tema está sendo tramitado, já passou pela Câmara e ele está no Senado. Portanto, eu acho que, de novo, o ministro André Mendonça, com muito juízo e responsabilidade, sabendo da importância de legitimar isso com os brasileiros, ou seja, viu o Congresso Nacional e pediu vistas. O que nós vamos trabalhar agora, a nossa senadora Tereza Cristina já trabalhou com esse tema, ele já está com urgência para ir direta ao plenário do Senado Federal, e a gente espera que o Rodrigo Pacheco possa pautar nos próximos dias, o Senado possa falar sobre esse tema, acompanhar inclusive a Câmara, porque não dá mais para trabalhar com essa segurança. O Brasil tem em torno de 1 milhão de indígenas que precisam ter os seus direitos respeitados. O marco temporal, que marca 5 de outubro de 88, extremamente importante para essa segurança no campo brasileiro. Hoje nós temos em torno de 1 milhão de indígenas. Desse 1 milhão, só 500 ainda moram em aldeias. Outros 500 mil moram em vilas, em cidades, já em perímetros urbanos. Para esses 500 mil indígenas que estão ainda no campo, né, nós já temos 14% do território brasileiro destinado para esses índios. Portanto, é mais do que razoável esse espaço físico para que ele possa manter ali não só a sua atividade, a sua produção, naturalmente, manter sua tradição e sua cultura. Uma vez que no texto da Câmara nós tratamos também para que possamos inserir esse indígena no produtivo agro brasileiro, seja no sistema agroflorestal, seja na extração de recursos naturais, minerais ou recursos vegetais, e naturalmente para que, quando do interesse deles, possamos também ter produtividade nessas áreas indígenas, uma vez que os indígenas brasileiros também carecem de renda.
e nada mais justo e correto do que poder, quando do entendimento, dentro do texto, inclusive, que a Câmara tramitou, possamos ter segurança e também possamos ter exploração econômica pelo bem dos indígenas no território brasileiro. Pois é, deputado, como o senhor bem mencionou, há um movimento no Senado Federal para aprovar a urgência desse tema, para que a apreciação ocorra diretamente em plenário. Pode ser uma boa oportunidade do Congresso dar uma sinalização para que os congressistas apontem um caminho para o STF e que, possivelmente, depois dessa definição do Congresso Nacional, após a votação do Senado, haja um entendimento parecido por parte dos ministros da Suprema Corte? Olha, eu espero o bom senso, né, e o equilíbrio do Supremo. Isso é o que nós esperamos dele. Naturalmente, quando passou pelo plenário da Câmara, e a Câmara, a gente sabe da dificuldade de aprovação de um tema. Quando você considera o quórum do dia, percebe que mais de 2/3 da Câmara fez manifestação favorável ao reconhecimento do marco temporal de 5 de outubro de 88. A Câmara já fez esse gesto. A Câmara, que tem a capilaridade máxima, percebe-se que a votação contrária é menor do que o governo tem como base, por apenas um pouco mais de 130 votos contrários. Volto a dizer, mais de 2/3 da Câmara que estava presente já fez essa manifestação. A gente acredita que essa mesma orientação ela vai para o Senado. Então, eu espero que o Senado possa, o Supremo possa ter esse bom senso, esse equilíbrio, já compreender que a Câmara fez essa sinalização, que tem esse entendimento. A Câmara representa o povo brasileiro, portanto, representa a grande maioria do nosso povo que está representado na Câmara. Até porque, né, a não observância desse marco temporal, que foi um entendimento, inclusive já estava pacificado. O nosso entendimento que não haveria nenhuma necessidade do Supremo revisitar esse texto, porque é um texto constitucional, né, que já estava pacificado. Uma vez que tivemos um processo específico do Estado de Santa Catarina, o Supremo quis reabrir esse tema, trazendo uma insegurança jurídica tremenda. E, naturalmente, se nós não observarmos o marco de 88, o Brasil, nós estamos falando aí já de mais de 30 anos depois, claro que pós-88, então tinha esse entendimento e a Bahia, a partir daí, o Brasil se expandiu muito. Né? Cidades, vilas, áreas produtivas do Brasil inteiro pode ser questionado, uma vez que nós não tenhamos uma definição da linha do tempo. O que nós queremos, principalmente, é dar qualidade de vida aos indígenas brasileiros. Não é mais terra que vai melhorar a vida dos nossos indígenas. Nossos indígenas precisam, assim como os indígenas canadenses, os indígenas dos Estados Unidos, por exemplo, hoje são povos ricos, inclusive, porque eles têm uma renda alta. O Brasil é um grande importador, por exemplo, de potássio. E o Canadá, talvez, é o nosso segundo maior fornecedor de potássio. Todo o potássio que vem para o Brasil, ele é oriundo de extração de áreas indígenas. E essa renda vai para os indígenas. Então, nós temos um esforço muito grande, respeitando a tradição, os valores, compreendendo que 14% do território nacional é mais do que suficiente para que esses indígenas tenham condições dignas, não só de espaço, e, naturalmente, como eu disse, refletir sobre as atividades econômicas, explorações agroflorestais, explorações de planta, exploração do próprio espaço físico para a produção, do turismo, são áreas, muitas áreas dessas muito ricas para o turismo. O Brasil precisa, nesse momento, não há necessidade de aumentar o território indígena. O nosso desafio é construir política para que esse já 14% consolidado no território, nós possamos ter um ambiente econômico e focarmos nas rendas. Nós precisamos de melhorar a renda, a qualidade de vida com renda para esse indígena, por isso também é um esforço de todo brasileiro. Então, eu espero que o Supremo tenha o bom senso tenha o equilíbrio e, naturalmente, possa já a votação do plenário da Câmara seja uma luz, o Senado possa nos acompanhar e nós possamos ter essa segurança no campo brasileiro, que é a segurança não só dos produtores rurais, das cidades, das vilas que já estão constituídas, mas também possamos ter orientação de uma política indígena de renda. E não só dar um território, como é o histórico brasileiro ao longo da nossa história, simplesmente colocar os índios num terreno e deixar lá, ao Deus dará, vamos dizer assim, o que levou muitas tribos, muitos índios, inclusive, abandonando o campo e morando em vilas e cidades.
Pois é, agora, deputado, eu quero chamar a atenção, porque a nossa produção, inclusive, separou um trecho do dia de hoje, do julgamento no Supremo Tribunal Federal, porque após o ministro André Mendonça pedir vista e suspender o julgamento, a presidente da Corte, Rosa Weber, cobrou o colega que devolva esse processo antes da aposentadoria dela, que está marcada, inclusive, para o final de setembro. A produção, deputado, separou esse trecho. Vamos acompanhar. Eu só espero que, e tenho certeza que vai acontecer, que eu tenha condições, né, de votar, porque eu tenho uma limitação temporal, né, eu, pessoalmente, para proferir meu voto aqui. E o meu voto... Se meu voto não estiver pronto, senhora presidente, põe em pauta independente de mim. Sem dúvida, é o que diz o nosso regimento. 90 dias, volta automaticamente à pauta. Pois é, aí um recado da presidente da Corte, Rosa Weber, para o ministro André Mendonça, que pediu vista para analisar por mais tempo esse processo. Agora, tem uma questão técnica que eu pude observar, viu, deputado, que muitas pessoas acabaram questionando, principalmente nas redes sociais. Caso o Congresso Nacional aprove esse projeto e reitere a tese do marco temporal, e depois dessa decisão por parte do Congresso, o STF decida no sentido contrário, irá prevalecer a decisão do Supremo Tribunal Federal e o Congresso teria a condição de elaborar um novo texto, um novo projeto para ir na contramão do que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Eu acho que o Supremo, né, com todo respeito, né, aos magistrados, ele precisa de parar de fazer esse enfrentamento ideológico, muitas vezes, e de interpretativo do que é a vontade do Brasil, que é representada pela vontade do parlamento. Quem deve falar pela legislação, quem produz legislação brasileira, deve ser o parlamento brasileiro. E ao Supremo, cabe a ele as interpretações constitucionais. O Supremo muitas vezes tem avançado sobre esse, até porque historicamente, no passado, não é o caso da liderança do deputado Arthur Lira, que tem botado as pautas para poder votar, para que os parlamentares possam falar. Eu espero que o Supremo compreenda que a manifestação do parlamento é a manifestação de todos os brasileiros. A razão da nossa existência é essa. E o Supremo não pode legislar, que não é competência dele, a competência é nossa. Então eu espero que nós possamos votar isso no Senado, mantermos o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e o Supremo respeite a vontade dos brasileiros, que é representado por quem tem a competência de legislar, que é, na verdade, o parlamento brasileiro. Às vezes, até entendo a Rosa Weber está aí encerrando o seu ciclo de trabalho, né, mas ela querer botar isso no currículo dela. Agora, ela não pode, naturalmente, fazer dessa vontade pessoal de botar no currículo, mesmo que o André Mendonça não faça a manifestação de voto, ela pode publicar o voto dela, acho que tem um entendimento, não tem esse impedimento. Se a questão dela é falar no processo, ela pode falar no processo. Agora eu espero que o Supremo não estique a corda e respeite a vontade, respeite a decisão do parlamento brasileiro, que quem tem competência constitucional e razão de existir para legislar é o Congresso. E a vontade do Congresso tem que ser a vontade respeitada, que seja um projeto de lei ou que seja por uma peça constitucional. Pois é, deputado, o senhor é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, tem muitas conexões com ruralistas, produtores, empresários do segmento e provavelmente conversou com vários juristas. Na hipótese da tese do marco temporal ser derrubada, quais seriam as consequências e de que maneira a insegurança jurídica iria preponderar nas relações dessas terras? Quando você considera que para ser índio no Brasil é um ato autodeclaratório, você imagina então como que você abre esse cenário para que pessoas livremente, né, nós temos inclusive território brasileiro nesse momento do chamado aqui dessa indústria de índios, né? Não são os índios originários ou os índios tradicionais que são reconhecidos. Então você imagina com essa peça do autodeclaratório, você podendo abrir essa ampliação de demarcação de território,
cidadão do Brasil inteiro que vai se declarar índio, vai criar um fato histórico. Isso vai trazer uma insegurança de muita irresponsabilidade do campo brasileiro, uma vez, né, da importância da produção agropecuária para a economia brasileira. Isso não é brincadeira. Mas, não estou brincando aqui somente terras do campo ou terras de cidades também poderiam ser atingidas? Não, de cidades inteiras. Nós temos cidades inteiras que após 88, inclusive, não eram territórios. Santa Catarina, o Paraná, aqui no Espírito Santo, no sul da Bahia, no Pará, cidades inteiras. Então é uma irresponsabilidade muito grande. Não volto a dizer com as cidades, mas você imagina a insegurança no campo. E o Brasil corre o risco de entrar literalmente no mapa da fome, uma vez que você pega aí o nosso PIB, esse PIBzinho nosso aí, mas só foi positivo porque o agro cresceu 21%. Quem paga a conta do Brasil nesse momento é o agro. Nesse momento não. Há muito tempo o superávit da balança comercial é do agro. Portanto, o Supremo vai ser muito irresponsável com todos os brasileiros. Os mesmos programas sociais que o governo tem feito, ele tem sido feito com o superávit que o agro cria na balança comercial. Portanto, é uma questão de soberania nacional. O agro não é só mais um setor nosso, não é mais um segmento. E nós não estamos falando de marcar um parquinho aqui ou uma regiãozinha ali. Todo o território brasileiro fica passível de ser delimitado como terreno indígena se o Supremo quebrar esse marco temporal, que o texto é claro. O texto constitucional é muito claro e o Supremo está num capricho de interpretação em função de uma ação específica do Estado de Santa Catarina trazer insegurança jurídica para todo o território brasileiro. Nós vamos afastar o crescimento nosso, o desenvolvimento, investimento, né, todo o trabalho que a gente faz, todo o território brasileiro entra num campo de segurança. O Brasil que precisa recuperar emprego, renda e autonomia do seu povo por trabalho e na produção agropecuária fica completamente fragilizado se o Supremo insistir aqui, desculpa, com essa teimosia de fazer uma revisão do texto constitucional, que é uma interpretação. Tem data, 5 de outubro, e tem ano que é de 88. Diferente disso, eu volto a dizer, é um capricho de interpretação para trazer a insegurança no campo brasileiro sem necessidade alguma. Não há necessidade, imaginando a proteção dos povos indígenas, de fazer essa revisão do marco temporal. Até porque muitas dessas terras de 88 e pós-88 também não foram indenizadas. Nós tínhamos muito investimento, não só do patrimônio da terra, mas de construções, de máquinas e equipamentos, que mesmo o governo brasileiro não sabe o que fazer com isso. Então, além de tudo isso, além de trazer insegurança, o governo iria receber um passivo de dívida impagável. Ou seja, praticamente o Brasil pode caminhar por uma grande crise econômica e sanitária, uma vez que essas regiões seriam também abandonadas. Imaginam a insegurança, a instabilidade social que iria criar no campo brasileiro. Pois é, suspensão do julgamento do marco temporal, a Jovem Pan segue acompanhando. Quero agradecer muito a participação do deputado federal Evair Melo, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, a quem agradeço demais pela participação. Deputado, boa noite ao senhor, bom feriado e volte mais vezes à Jovem Pan News. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Como eu disse, eu estou aqui na cidade de Castelo, no Espírito Santo. Eu agradeço ao prefeito que me cedeu o gabinete aqui, porque aqui acontece a maior festa de Corpus Christi do Brasil. E estamos aqui participando dessa atividade religiosa importante. O prefeito, ao lado aqui da festa, me cedeu o gabinete, mas é muito bacana falar com a Jovem Pan, que tem prestado um serviço extraordinário para todo o Brasil. Tá certo, muito obrigado. Boa noite e até a próxima.